Professor, qual a diferença entre a abordagem do método da raiz cúbica de barras e de Watson? Bem-vindo, amigo do Pitada de Engenharia. No vídeo de hoje eu completo o vídeo anterior que está aqui no card, explicando um pouco uma questão que ficou pendente no vídeo anterior, que é a diferença da aplicação, da proposta de uso do método da raiz cúbica no livro do Watson e no livro do Barras. Eu acho que essa diferença é muito importante e é necessário pontuar ela aqui no canal. Se você assistiu o vídeo anterior, e eu espero que você tenha assistido, você entendeu que o método da raiz cúbica consiste em uma deformação de um casco base. Isto na proposição do livro do Barras. Então, se a gente verificar aqui no livro do Barras, a gente vai ver que no exemplo de aplicação que ele dá do método da raiz cúbica, ele deixa bem claro que ele está pegando um navio de referência que tem um deadweight conhecido, um comprimento conhecido, uma boca conhecida, um calado conhecido, um CB conhecido, um CD conhecido e, portanto, tem as relações LB-BT conhecidas e a gente vai, então, projetar o navio com um novo DWT. E aí a gente vai aplicar o método da raiz cúbica com esses parâmetros conhecidos e vai ter aqui a resposta do novo comprimento da embarcação. E para que esse método faça sentido, a gente então vai aplicar os mesmos coeficientes LB, BT para encontrar as demais dimensões da embarcação, fazendo então com que a embarcação projetada tenha o DWT alvo do projeto. Mas se a gente olhar no livro do Watson, a proposição é um pouco diferente. O Barras até chega a mencionar um pouco essa proposição e eu vou mostrar aonde, mas isso é fortemente estabelecido no livro do Watson. Então, como o livro do Watson propõe usar esse método? Ele não fala em navio de referência, ele não fala em navio base. Ele fala o seguinte: você vai projetar o navio por meio dos coeficientes de forma, que é uma proposta muito interessante, muito importante. Eu estava guardando esse argumento, essa técnica, para os vídeos de otimização, mas eu achei que era muito prudente pontuar isso já nesse momento para que você entenda a diferença. Então, quando você pensa em dimensionar um navio, logo vem na cabeça do aluno determinar L, B, T, D, CB, CM. Tudo bem até aí. Mas, e aí ele passa a usar as técnicas, navio semelhante, método empírico, sempre buscando L, P, T. O que o Watson propõe é que você projete os coeficientes primeiro. Professor, mas CB é coeficiente. Tudo bem, CB é um coeficiente, mas o Watson propõe que você projete L sobre B primeiro, que você projete B sobre T primeiro. Por que isso? Porque quando você estabelece os coeficientes de forma de uma embarcação, ali está o desempenho da embarcação. O resto é só fator de escala. Então, o importante é você estabelecer como variáveis do projeto não LBT, mas L sobre B e B sobre T. Porque ali está a essência do projeto, ali está o comportamento funcional. Então, você vai determinar L sobre B e B sobre T usando alguma técnica, por exemplo, semelhante, empírico, goal design, alguma coisa desse gênero, pode usar até um navio de referência. Mas o importante é que você vai determinar L sobre B e B sobre T primeiro. E aí o que você vai fazer? Não tem navio de referência. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar o DWT que você quer do projeto, vai colocar L sobre B, B sobre T, CB e CD, que você já determinou também, fazem parte dos coeficientes que eu falei, e aí você vai calcular o L. Professor, mas não é um L escalonado? Não, é só a resolução da equação geométrica da embarcação. Não é o escalonamento de um casco, é a resolução da equação geométrica. Então você coloca o DWT, coloca os parâmetros de forma e você calcula o L do navio. Olha que interessante, o projeto já foi feito. Quando você usa o método da raiz cúbica, você está só operacionalizando a determinação das dimensões. Então, entendeu a diferença? No livro do Watson, você primeiro define os coeficientes de forma do navio.
L sobre B, B sobre T, CB e CD, que não é um coeficiente de forma, mas é um coeficiente funcional da embarcação. Uma vez definidos esses coeficientes, que podem ser por várias técnicas, aí sim você aplica a raiz cúbica para determinar o comprimento do navio. E aí você pode aplicar a raiz cúbica de volume ou de massa, porque só muda a equação, né? Eu não falei muito sobre isso no vídeo anterior, também vou só dar uma entrada no assunto agora, que é o seguinte: no caso do navio de massa, o importante é o calado, porque o deslocamento do casco é mais importante do que o volume interno, do que a arqueação da embarcação. Então você aplica o método da raiz cúbica com T de calado e usando DWT, massa. Agora, no caso de navio de volume, o importante é a arqueação da embarcação. É o quanto espaço você tem dentro da embarcação. Então aí no caso convém usar não DWT, mas volume requerido, né? E usar o pontal da embarcação, porque o pontal está associado à arqueação muito mais do que ao deslocamento. O pontal não tem nenhuma relação com o deslocamento, não é verdade? Então você pode usar ou uma equação ou outra, não tem problema, mas o fato é que você então vai encontrar o L. Deixa eu só fazer uma observação, né? Eu disse, você pode usar uma equação ou outra, não tem problema. Cara, vamos ser minimamente de engenharia aqui, aluno de engenharia de escola boa. Você vai usar a equação que mais se apropriar ao projeto que você está desenvolvendo, né, meu amigo? Não é que pode usar ou uma ou outra, tanto faz. Se você está projetando um navio de massa, você vai usar a equação de massa. Se você está projetando um navio de volume, você vai usar a equação de volume. Né? Minimamente razoável aqui a sua interpretação do que eu estou falando. Você vai escolher a equação e aplicar. E aí você vai achar, então, o comprimento do navio. O Barras, até nessa passagem aqui, ó, faz uma pequena menção da possibilidade de usar essa abordagem da técnica da raiz cúbica, que é determinar os coeficientes e aplicar a equação. Mas no exemplo que ele dá, ele vai direto então ao navio base, ao navio de referência, e é assim que meio que fica subentendida a abordagem que ele utiliza no livro dele. Tudo bem? Espero que você tenha entendido essa diferença entre projetar LBT e projetar L sobre B, B sobre T e depois só determinar as dimensões da embarcação. Uma é proposta pelo Watson, a outra fica mais evidenciada no livro do Barras. Professor, qual acerta? Vou ser sincero, eu gosto bastante da abordagem de começar pelos coeficientes de forma. Depois você operacionaliza e calcula as dimensões. Mas é uma preferência minha, não tenho argumentos, não tenho estudos, não tenho resultados que mostrem que isso é mais eficiente. Fique à vontade para testar ambas as alternativas. Vamos falar bastante sobre isso no próximo vídeo de geração de soluções. É um vídeo muito interessante, até um pouco polêmico, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho só que extinguir aí os vídeos de dimensionamento de navio, ainda tenho que falar de navio semelhante, método empírico, goal design, otimização e volume based design, mas extinguindo esses vídeos, eu vou falar então de geração de soluções. E aí toda essa conversa vai ficar bastante interessante. Espero que tenha gostado e que visite sempre o nosso canal. Um forte abraço, pessoal!